Amém, glória a Deus. Aleluia. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a presença de Deus, né? O tema é mais da presença. Na sexta-feira, estava compartilhando algumas coisas que o Espírito, eu já tenho vindo refletindo no meu espírito. E aí o pastor, ele me fez o convite para estar ministrando a palavra. Eu falei assim, uau, é exatamente isso que o Espírito Santo já tem ministrado no meu coração. É exatamente isso que o Espírito já tem ministrado no meu coração. E já deve ter, sim, um mês e pouco, mais ou menos, que eu venho refletindo sobre o que eu carrego, o que eu de fato carrego, o que de fato a gente carrega. Porque a gente tem o costume de falar assim, cara, você carrega algo de Deus, você carrega algo, né? A gente fala isso pra caramba, e às vezes você vai em algum lugar, você vai ministrar em algum lugar, e a gente libera essa palavra, vai lá, você carrega algo de Deus, manifesta o reino de Deus. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre aquilo que nós carregamos. E será que, na verdade, a gente carrega muitas coisas, né? A gente pode carregar muitas coisas, e muitas dessas coisas que nós carregamos podem não ter nada a ver com a vontade de Deus. Muitas dessas coisas que nós carregamos, na verdade, pode nos afastar da vontade de Deus. O Fran até falou algumas coisas aqui, e às vezes a gente carrega o ego, cara. E isso nos afasta da presença de Deus. Às vezes a altivez, isso nos afasta da presença de Deus. Às vezes a gente carrega o medo, às vezes a gente carrega a culpa, a gente carrega tanta coisa, às vezes a gente carrega uma bagagem, cara, que nos afasta realmente da presença de Deus. Quando na verdade o que nós devemos buscar e desejar é carregar a presença de Deus. Porque nós somos portadores da presença de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E a mensagem que nós carregamos deve ser as boas novas de Cristo. Nós temos que ter anseio por sempre estar buscando a presença de Deus, por sempre estar na presença de Deus, buscando as coisas de Deus. E meditando nisso, sobre o que nós carregamos, o Espírito Santo vem ministrando muito sobre isso no meu coração, e existe algo que nos torna diferente dos outros povos que cultuam outros deuses. Coloca lá para mim Êxodo 33, Êxodo 33, do 12 ao 16. No texto antes aqui, relata, né, a história quando o povo de Israel, eles fizeram um bezerro de ouro, que eles adoraram aquele bezerro de ouro. E eles declararam que aquele ali era o Deus que tinha tirado eles do Egito. E a ira de Deus, Deus se irou contra aquele povo, né? Aí Moisés intercede, Deus ouve a oração, a súplica de Moisés, porém Deus fala uma coisa que o Moisés ele fica intrigado, que Moisés fica inquieto, que Deus vira para Moisés e fala assim, olha, vai lá, mas eu não vou contigo. Você pode ir, mas eu não vou com vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz. Vocês são um povo teimoso. Êxodo 33, a partir do 12. Moisés disse a Deus o Senhor, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que está contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar te agradando. Lembra que
conhestes esta nação para ser tua, Deus. E Deus diz: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo? Se não fores conosco, a tua presença é que mostra que somos diferentes dos outros povos. E essa passagem aqui me marcou muito, porque aqui ele fala que a presença de Deus que nos torna diferentes. É a presença de Deus que nos torna diferentes dos outros povos. E aí eu comecei a refletir sobre isso, sobre essa passagem. E eu quero que você comece a refletir e comece a pensar sobre isso. Será que você tem sido diferente? Será que a presença de Deus está na sua vida a ponto de fazer diferença de outros povos? Será que as pessoas têm percebido isso? Será que as pessoas têm percebido essa diferença na sua vida? Porque quando a gente fala que nós carregamos a presença de Deus, às vezes a gente já carrega tanta coisa que a gente acaba ocupando o espaço de Deus. E é preciso abandonar essas coisas, nos enchermos da presença de Deus, para que a glória de Deus, a presença de Deus possa refletir isso para a vida das outras pessoas. E, cara, o mais interessante é que, lendo essa passagem aqui, ele fala que como é que os outros povos poderão saber que está contente com o teu povo e comigo, e conosco? Aí eu te faço outra pergunta. Você já perguntou no seu íntimo: será que Deus está contente com você, cara? Será que Deus está contente com a sua vida? Será que Deus, Ele está contente contigo? Ou o descontentamento dele com a sua vida é tão grande a ponto dele falar que não vai com você? Cara, isso é muito sério. Será que Deus tem se agradado de você? Será que você tem buscado a presença do Senhor? Será que você tem abandonado as obras da carne? Será que realmente você tem carregado aquilo que Deus falou para você fazer? A mensagem que você carrega é a mensagem das boas novas de Cristo. Será que essa mensagem tem sido levada e as pessoas têm sido alcançadas através dessa mensagem? Se de fato você carrega algo, se você de fato carrega algo de Deus, se nós carregamos algo de Deus, nós como igreja precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. As nossas atitudes precisam ser diferentes. O que nós olhamos, o que nós vemos na internet, em todos os lugares, precisa ser diferente. O que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nós falamos, precisa ser diferente. Aleluia, Jesus. Como tem sido a sua vida de intimidade com Deus, com o Senhor? Como tem andado o seu sacerdócio, o seu relacionamento com Deus? Porque quando a gente fala sobre buscar a presença de Deus, é nos esvaziar. Tem uma canção que a gente canta muito, que é: eu dou os meus ombros para carregar a tua glória. Cara, tu já entendeu o que é isso que às vezes você canta? Você já entendeu isso, a importância disso? E quando a gente... o terceiro mandamento fala sobre não tomar o nome de Deus em vão. Quando a gente escuta esse mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, a gente só pensa assim: não pode falar o nome de Deus em vão. Cara, é muito mais profundo que isso. No original, no hebraico, a ideia central do texto, a palavra tomar significa não levar, não carregar. O nome de Deus em vão significa levar, carregar, suportar. E muitas das vezes nós carregamos em vão, cara. Às vezes a gente se ilude, vamos ser sinceros, cara. Às vezes a gente vem na igreja, a gente faz as coisas,
acha que está legal, acha que está maneiro, mas não tem uma vida de relacionamento com Deus. A gente tem uma vida de relacionamento com o serviço. E quando a gente fala sobre a presença de Deus, nós temos que entender que existe um lugar do encontro, existe um lugar no mundo do Espírito, onde encontramos a presença de Deus e a glória dele se manifesta. Eu quero estar lendo lá em Êxodo 33, 18. Bota para mim, do 18 ao 23. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. E a gente fala sobre carregar a glória de Deus, sobre carregar a presença de Deus. Mas para carregar a presença de Deus, a gente precisa morrer. Precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos abandonar, a matar a nossa carne. Isso é uma mudança de mentalidade, é metanoia. E aí Deus continua falando: mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a gente escuta a palavra rocha na Bíblia, ela aponta para Cristo. E olha que ele fala, poderá ficar em cima de uma rocha. Sempre que eu leio essa palavra, eu lembro de alguns textos na Bíblia que falam sobre a rocha, que Moisés feriu a rocha e dela saiu água. Jesus Cristo foi ferido e dele saiu sangue e água. Jesus Cristo, ele é a rocha que nós devemos construir a nossa casa. Jesus Cristo é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Jesus Cristo é a rocha, é a nossa fortaleza. (22) 22, quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha, e cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. A rocha é Cristo, meu irmão. A rocha é Cristo, e nós devemos olhar para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, a glória de Deus se manifesta. Nós vemos a manifestação da glória de Deus. Quando nós olhamos para Jesus e nós vemos os cravos, as marcas em Jesus, as suas feridas, nós vemos a manifestação do amor de Deus. Nós entendemos isso. E será que o sacrifício de Jesus não nos gera esse desejo de buscar a presença de Deus? Será que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para colocar em nosso coração esse desejo pela busca por Ele, pela glória dEle? Cara, nós perdemos tempo com tanta coisa, a gente busca tanta coisa. Nós só veremos a glória de Deus se olharmos para Jesus Cristo. E Jesus, Ele também vem nos ensinando sobre como acessar esses lugares onde a presença de Deus se manifesta, onde a presença dEle se manifesta. Mateus 6,6. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu. Aleluia, Jesus. A essência és tu, Jesus.
Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quanto à essência és tu, a essência és tu, Jesus. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o Pai que vê o que você faz em secreto lhe dará recompensa. É no lugar secreto, meu irmão. É no lugar secreto. Entra para o seu quarto, fecha a porta onde ninguém te vê. É nesse lugar que a glória de Deus se manifesta. É nesse lugar onde não tem holofote, não tem câmera, não tem ninguém olhando para você. É só você e Deus, meu amigo. É só você e Deus. Entra nesse lugar que o Pai que está em secreto, Ele vai te ver no secreto. Marcos 1:35, coloca ali para mim. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ali ficou orando. Lucas 5:16. Porém Jesus ia para lugares desertos e orava. Lucas 6:12. Naquela ocasião Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9:29. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Aqui fala sobre Jesus no Monte da Transfiguração. Mateus 26:36. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Existe um ambiente onde nós encontramos a presença de Deus. E muitas das vezes nós queremos a presença de Deus, mas nós não queremos nos posicionar no lugar que Deus nos colocou. Existe um lugar no mundo do Espírito que nós encontramos a presença e a glória de Deus, mas muitas das vezes nós nos movemos errado. Deus nos coloca em um lugar e nós vamos para outro, um lugar onde Deus não nos colocou. Lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. Um lugar secreto, eu me esvazio, venha me encher. Deus plantou um jardim no Éden. Deus colocou o homem em um lugar. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá. E aí Deus falou assim, a história, vocês conhecem essa história. E aí Deus fala para Adão, fala assim, olha, de todas essas árvores, de todos esses frutos você pode comer, menos daquela árvore ali, menos do fruto daquela árvore, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva foi seduzida, e Eva comeu, e Adão comeu. Deus tinha colocado eles num lugar de relacionamento com Deus. Mas eles foram seduzidos pelo pecado, e eles saíram daquele lugar onde eles estavam, que era o lugar da presença de Deus, e eles foram para o lugar da desobediência e da desonra. Gênesis 3:8, naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Entenda que Deus tem nos colocado em lugares de adoração, ambientes espirituais de adoração, mas nós estamos sendo seduzidos
e nós estamos nos desviando desses lugares, nós estamos caminhando rumo a lugares que Deus não mandou ir. Deus colocou o homem diante da presença dele, mas o homem foi seduzido, e ele saiu do lugar da habitação, entenda isso. Mas existe uma voz que clama: onde é que você está? Aonde é que você está? E essa voz, ela tem clamado até os dias de hoje: aonde é que você está? Porque você não está no lugar que eu te coloquei. Existe uma voz que te chama, meu irmão. Existe uma voz que me chama, existe uma voz que nos chama para voltar para o lugar. Nós devemos nos reposicionar e nós devemos voltar para o lugar, o ambiente onde Deus nos colocou. Cara, às vezes a gente vem na igreja, a gente ministra a palavra, a gente dança, está no louvor, mas a gente às vezes está longe da presença, cara. Às vezes a gente acha que está, mas não está, sabe? Cara, a gente acha que está, mas não está, mano. Às vezes, cara, você pode expulsar demônios, você pode manifestar maravilhas, curas, em nome de Jesus. Mateus 7, 22. Coloca para mim Mateus 7, 22. Cara, imagina isso aqui. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essa pessoa: eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Cara, já pensou, mano, você fazer um monte de coisa e chegar diante de Deus: olha o que eu fiz, olha o que eu carreguei, olha, eu carreguei isso tudo aqui. E aí Deus fala assim com você: cara, mas eu não mandei você carregar isso. Eu não te conheço, cara. Você nunca veio até a mim para perguntar se era isso mesmo que eu queria. Você não conversa comigo. Cara, que tipo de relacionamento é esse? Cara, às vezes a gente se engana, cara. A gente acaba construindo, cara. A gente acaba construindo estruturas de pedra. A gente acaba limitando, sabe, a presença de Deus. A gente constrói ambientes de pedra e a gente chama de casa de Deus. E a gente acha que está tudo certo, mano. Só que você é a casa de Deus, você é o tabernáculo de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a presença de Deus, ela tem que se manifestar em nós, em você. Deus, Ele nos chamou para adorar. Entenda isso. Deus, Ele nos chamou para adoração, para estar num tempo de relacionamento com Ele. E eu me lembro aqui do povo de Israel, que estava cativo no Egito. Eu entendo isso, que isso é profético, cara. O povo estava cativo no Egito. Nós estávamos cativos no pecado. E aí houve uma voz te chamando para lugar de adoração. Aí Deus entrega o cordeiro, Deus entrega o sacrifício para adoração.
E o sacrifício de Jesus, ele é eterno. O sacrifício de Jesus é eterno. Não é como os outros sacrifícios, que eles tinham que ser feitos dia após dia. Várias vezes se fazia sacrifício de paz, sacrifício de remissão de pecados, e eram sacrifícios. Porém, o sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício eterno. Só que o homem insiste em voltar para o Egito e sair do lugar que Deus chamou, que Deus colocou. Depois você, quando chegar em casa, dá uma lida lá em Hebreus 10. Estava conversando com meu irmão no carro, vindo para cá, ele estava falando algumas coisas. Cara, dá uma lida em Hebreus 10 lá na sua casa. Hebreus 10, 19 e 26, coloca para mim. Hebreus 10, 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Jesus Cristo, ele era a cortina, ele foi rasgado na cruz, a sua carne foi rasgada na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a esse ambiente de relacionamento. Nós temos um grande sacerdócio, um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e firme, e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura, porque os nossos pecados foram perdoados. Não existe mais culpa e condenação em Cristo. Guardemos firmes a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos e terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonaremos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possamos tirar os nossos pecados. O louvor pode subir. Cara, se o sacrifício de Jesus não foi suficiente, o que nós podemos fazer agora? Nada. Entenda que Jesus abriu um caminho que homem nenhum poderia abrir. Existe um ambiente que nós encontramos a presença do Senhor, e nós precisamos e nós devemos ansiar por isso todos os dias. Todos os dias. E para isso nós devemos nos esvaziar de tudo aquilo que nós carregamos e que tem afastado de Deus. Nós temos que nos esvaziar e botar para fora, jogar para fora, abandonar toda a carga que nós carregamos que não foi colocada por Deus, porque o fardo é leve. O fardo é leve. Essa é a mensagem. Nós devemos construir a nossa vida em Cristo, que é a rocha. Nós devemos construir a nossa vida sobre Cristo. Nós devemos estar nele e olhar para Ele, porque através da vida, do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso e nós podemos ver a manifestação da glória de Deus.
Se coloque de pé nesse lugar, nessa noite. Existe uma voz que tem te chamado para você voltar para o lugar onde Deus te colocou. Que você venha se posicionar agora nessa noite. Que nós venhamos nos colocar diante do Senhor, no lugar de adoração, no lugar de busca, no lugar do encontro, no lugar do relacionamento, nos esvaziando de nós mesmos. Pai, eu oro a Ti, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, agora, Senhor, com o coração, Senhor, arrependido e reconhecendo o Seu sacrifício na cruz. Eu oro a Ti, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, nos posicionar, Senhor, como igreja, que nós possamos nos levantar como igreja, Senhor, e ansiar a Tua glória, Senhor, ansiar estar na Tua presença, Senhor, porque não existe melhor lugar para estar, Senhor, porque a Sua presença, Senhor, é aquilo que nos guarda, Senhor, a Tua presença, Senhor, é aquilo que nos basta, a Tua graça nos basta, Senhor, porque nós não temos outro lugar para ir, Senhor, porque a Tua presença é o melhor lugar, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Adora o Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha Entre nesse vida, ambiente de adoração. Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Entre nesse ambiente de adoração. Não